Capítulo 2 Sombra e Luz. Agenor, o assistente direto de Ventura, com o devido consentimento, cruzava as fronteiras do vale conduzindo o mais novo membro do grupo de adversários para uma pequena excursão. Eis que, horas depois, podia-se contar entre os encarnados, qual nuvem, uma chusma de obsessores deleitando-se em grande festa. Era carnaval, as almas encarnadas entregavam-se ao desvairamento, atraindo uma malta de espíritos viciosos que sambavam, incrustados às criaturas lascivas. Marcos Augusto, sentindo-se estimulado, ao mesmo tempo em que recordava os anos de libertinagem, entregou-se às bacanais, engrossando a turba de influenciação negativa. A noite fora sufocada por atordoantes tambores, até que o alvorecer suavizou o ambiente com ternos raios de sol. Silenciaram os atabaques, pandeiros e tamborins. Quando tudo na via pública convidava ao repouso, a mais recente aquisição das trevas perguntou: E agora? Por que parou? Quero continuar. Sinto-me vivo novamente. Quer mais? Sabe que aqui nada de graça. Tudo tem preço. Qual o valor? O preço é o seu trabalho. Temos um caso em que precisamos de sua ajuda. E, imprimindo no semblante expressão sinistra, começou a relatar. Temos uma família para destruir. Precisamos de alguém que tenha as condições que você apresenta, isto é, instinto de violência, grande magnetismo, cultivo de vícios, a fim de que nossos objetivos sejam alcançados. Você vai gostar. Irei trabalhar com uma família? Sim, meu caro, uma detestável família. Algumas pessoas nos devem muito e pagarão com o próprio sofrimento, além de se converterem em nossos intérpretes no planeta. Lourenço não costuma ter misericórdia. Além disso, será uma grande oportunidade para que você dê demonstrações dos seus talentos. Eu quero, respondeu Augusto. Mostre o caminho. Minutos depois, a voz do Cicerone ecoou. Eis aqui a nossa casa. Há alguns anos perderam 2 importantes parentes, e porque prosperam, graças à exploração de muitos dos nossos, quando encarnados, Lourenço deseja aniquilá-los. E o que tenho de fazer? Para esta casa, em especial, temos de aguardar maiores esclarecimentos. O que podemos afirmar de antemão é que nosso ilustre líder deseja muito empenho de nossa parte. É preciso planejar tudo meticulosamente. Todas as nossas ações necessitam ser arquitetadas nos mínimos detalhes. Um outro camarada nos dará as instruções. Aguardemos. Enquanto isso, façamos um breve reconhecimento. A casa era ricamente mobiliada. Notava-se no exterior delicado e bem cuidado jardim, lírios e orquídeas cuidadosamente desenvolvidos para dar aparência elegante à entrada da mansão. No interior da casa, em pequeno verguel, discreto banco ocupado por ensimesmada senhora. O relógio soara 10 horas matutinas. A casa mantinha pouca movimentação familiar, a não ser os vários funcionários. Foi nesse interim que grotesca entidade cruzou a soleira da porta principal, dirigindo-se ao tutor de Marcos, traçando as seguintes diretrizes. Nosso chefe manda que o processo aqui seja de possessão. Sim, pois que Lourenço julga que já é hora de acabar com eles. Todos os que estamos matriculados nesta escola seremos os vingadores. Importante não nos perdermos. Lourenço guarda ligações intensas com esta família. E quem será a vítima? Perguntou o servo dedicado. O mecanismo será em cadeia. 2 pessoas nos merecerão especial atenção. A primeira trata-se da senhora entristecida no jardim. A segunda é o filho do casal proprietário desta residência. Marcos Augusto estava impressionado.
não sabia da capacidade de influência dos espíritos libertos do corpo. Ele, que ficara longo período imantado aos seus próprios pensamentos, não conseguia imaginar tamanha permissividade. Seu instrutor, verificando o assombro, esclareceu. Calma, meu amigo. As coisas não são tão simples assim. Nós temos limites. Não podemos fazer tudo o que quisermos. Mas fazemos de tudo para atingir o mais próximo possível nossos objetivos. Por exemplo, nossa influência sobre esta senhora está limitada a 70%. Por quê? Perguntou o aprendiz espantado, observando ao longe a senhora que, de algum modo, parecia-lhe familiar. Ela é dedicada a uma das várias igrejas cristãs, volta sua atenção para as orações sinceras, age apenas na teoria e, não conseguindo atuar no campo da caridade verdadeira, a falta de ação no bem a torna vulnerável, possibilitando-nos essa percentagem de influência. Segundo o programa, nossa atuação fará com que ela se perturbe mentalmente até que seja internada como portadora de uma dessas doenças de nomes modernos, que indicam problemas mentais. Isso é muito pouco, não acha? Sem dúvida. Mas é o necessário. É o que nós precisamos para perturbar e atingir o casal, irritando-o e, finalmente, levando-o ao sentimento destruidor de culpa e remorso, quando ela finalmente se suicidar, rendendo-se às nossas influências. Tudo isso seguirá seu curso normal. E aí acabará o processo? Interferiu o aluno, visivelmente curioso. De jeito nenhum. Estaremos apenas começando. Depois, teremos como alvo o neto dela e filho deles. O menino tem apenas 7 anos de idade. Esse sim é alguém que nitidamente nos concederá 100% de ação. Sim, pois que é caprichoso, teimoso e vingativo. E, o mais importante, é alguém que, diante das atrocidades cometidas no passado, guarda vários inimigos espirituais. Se o menino dispõe de tantos adversários, por que permanece em relativa tranquilidade? Perguntou o novato. Ah, isso é fácil de explicar. Lembra que dissemos estar dentro de certos limites? Segundo a experiência de décadas de trabalho e as orientações de Lourenço, compreendemos que as leis que não podemos impedir entendem que a criatura humana somente enfrentará uma expiação ou uma prova, se tiver possibilidade de vencê-la. Nossa grande vantagem está em saber que, embora todos tenham condições de vitória, nem sempre querem, e assim abrem as portas para nós. Este espírito velho, num corpo novo de criança, guarda débitos terríveis. Todavia, aqueles que o aprisionaram no mundo, através da reencarnação, garantem-lhe certo amparo. Mas está por pouco. Segundo informações recebidas, eles deixarão o caminho livre para os adversários agirem, seguindo uma lei que eles chamam de causa e efeito. Nós, mesmo sem entendermos bem o funcionamento desse edito, o aproveitaremos. Enquanto a vida não nos autoriza a influenciação deste menino, vamos dando conta daquela senhora, a fim de que nosso plano não fracasse. É necessário existir entre nós um perfeito entrosamento. Além disso, nos será atividade agradável conduzir esta casa à bancarrota. Lourenço, continuou o servo, irritou-se com o regime de exceção que esse Deus terrível legou a essas criaturas. Daí a necessidade de vingarmos nosso chefe. Deveremos torturá-los. Nesse momento, Marcos Augusto ficou completamente envolvido, desejando contribuir para o aniquilamento daquele lar. Também ele, naquela região de dor e sofrimento, não achava justo que alguém tivesse maiores privilégios. Mas, de algum modo, sentiu-se familiarizado com a casa sem saber o motivo. Almejava, agora que sabia da capacidade de influência espiritual, participar, voltar aos prazeres da terra e, iludido pelas promessas dos adversários, ambicionava papel relevante na organização. Envolvidos pela funesta atividade, retiraram-se para continuar a expedição em outras propriedades da família. No Vale de Sofrimento, Olavo era procurado por malvado espírito.
A entidade das trevas encontrou-o cabisbaixo e choroso. Aproximou-se, envolveu-o, dizendo: Olavo, meu querido, já soube da última? Marcos Augusto acaba de ser contratado e assumirá com o tempo importante cargo. Mentira! Gritou o infeliz. Verdade! Redarguiu o adversário. Enquanto você fica perdendo tempo, o outro saiu na frente. Você precisa aproveitar as oportunidades que estamos lhe dando. Ele é quem foi vencido na arena. Eu é que sou o vencedor. Lamento informar, não houve vitorioso. Vocês estão empatados. Agora precisarão lutar em outro circo. Qual? No campo da influenciação. Você também poderá ser contratado por um dos nossos. Completamente enraivecido pela notícia do progresso de seu adversário, Olavo aceitou de súbito e, momentos depois, lá estavam na mesma casa dos Alicante, que Marcos Augusto visitara, sem que ambos soubessem um do outro. Aqui será nosso campo de ação. Se você trabalhar corretamente, sem dúvida roubará o cargo de seu adversário. Está vendo? Temos esta idosa. E uma simpática mulher de cabelos alvos descansava em confortável poltrona. Olavo teve um lampejo de lucidez e pareceu rememorar a senhora, mas a lembrança prejudicada traiu-lhe, apagando a importante recordação. 2 dos seus 3 filhos, informou cauteloso e preocupado, morreram há algum tempo, e agora ela está presa na saudade. Nossa tarefa será envolvê-la, levando-a ao suicídio, aproveitando este estado de melancolia. E como faremos isso? Perguntou Olavo, parecendo reconhecê-la de algum lugar. Assim. E, aproximando-se da anciã, o espírito pousou uma das mãos sobre o ombro dela, fazendo com que um choque fluídico causasse-lhe um leve arrepio. Em seguida, olhando-a firmemente, começou a pensar nos tempos em que ele, o obsessor, sorvia na taça da embriaguez. E, como que de imediato, movida por força desconhecida, cedendo a tendências dormentes, a senhora levantou-se e dirigiu-se para pequeno móvel, onde repousavam as bebidas alcoólicas, ingerindo uma grande dose de poderoso líquido destilado. Olavo ficou impressionado. Não podia imaginar tamanha facilidade com que se poderia produzir interessante fenômeno. — É tão fácil? Perguntou admirado. — Não se engane, meu amigo. Nem sempre conseguimos um aparelho com capacidades receptivas nítidas. Leis que desconhecemos limitam nossa ação. Só conseguimos envolvê-la porque se perde no abismo da depressão, brigando com Deus, entregando-se à revolta, negando-se a admitir a morte dos filhos. Isso a fez odiar a própria vida. Para nós, a capacidade de ação será de 70%. Deste modo, conseguiremos levá-la ao alcoolismo, enlouquecendo-a. É um plano perfeito e certamente alcançaremos êxito. Com isso, Lourenço lhe concederá um lugar importante na organização. Você só precisará ter coragem. Ah, isso não me falta. Se fui capaz de enfrentar aquele vale fétido, igualmente conseguirei vencer nesta missão. Estou animado. Gritaremos para esse Deus déspota. Também somos poderosos. No Vale das Sombras, Álvaro, o mentor espiritual, reuniu a equipe e, diante dos novos acontecimentos, concluiu: Meus amigos, o trabalho segue o seu curso natural. Nossa tarefa foi de semeadura. Enfrentamos este ambiente de aflição para tentar diminuir as dores daqueles que padecem dificuldades. Na evolução humana, o sofrimento funciona como admirável preceptor. Nossos assistidos se surpreenderão com a própria vida e, no auge da tormenta, despertarão, pois que o progresso é uma lei divina. Com efeito, rogaremos ao Senhor acompanhar este caso, esperançosos de acolhê-los quando despertarem. Agora, continuou o mentor de maneira lúcida, é necessário deixarmos que a vida se encarregue.
Infelizmente, eles escolheram o caminho mais difícil. Todavia, a misericórdia divina nos permitirá o acompanhamento dos dramas que se desenvolverão, agravando provavelmente ainda mais a necessária reparação no porvir. Por ora, nossa tarefa será apenas de observação. Fizemos tudo ao nosso alcance. Quanto aos que permanecem encarnados dentro dos limites em que Deus permite a influência de Lourenço Ventura, terão a oportunidade de testemunhar o bem, além de despertarem. São as leis universais permitindo o encontro de inimigos do passado, em planos diferentes da vida, ensejando o perdão e o reajuste. Quanto ao desfecho dessa história, somente o tempo poderá contar. Antes que partissem, volumosa chusma de obsessores aproximou-se da veneranda entidade, ameaçando-a assim. Fora! Este reino é nosso! Vocês não conseguirão retirar ninguém daqui. Nosso interesse é com a transformação moral, apacentou o ministro. O Senhor Deus é que nos concede a oportunidade do amor. E, porque os obsessores desejassem agredi-los, poderosas vibrações partiram do coração da entidade iluminada, fazendo com que todos se afastassem. A sós com a equipe, no extenso terreno, uma mulher de transfigurada expressão aproximou-se implorando. Bons amigos, chamam-me Maria e estou desejosa de sair deste local. Há anos estou aqui e agora minha alma está cansada. Não aguento mais a solidão, a amargura. Lourenço colocou-me aqui, ameaçando-me, caso o abandone a condição de serva das trevas. Ele diz que familiares meus estão sob o seu controle e, ao menor indicativo de transformação moral de minha parte, ele os perseguirá. Eu não suporto mais tantas perseguições e influências, vícios e rancores. Chega! Chorando, trazia as mãos à cabeça, alvoroçando os cabelos, em exaltação do desespero. Com voz entrecortada, continuou. Bons amigos, tenho acompanhado o trabalho que realizam nessas regiões, com que carinho recolhem os necessitados e a infinita paciência com que nos têm socorrido, retornando sempre, apesar da dureza de nossos corações. Devem ser realmente emissários de Deus, aquele Pai revelado pelo Cristo. Essa bondade verdadeira mostra-me a face do amor. Sinto-me tocada, envolvida, convidada à transformação. Senhores, por misericórdia, bem sei que não sou possuidora de méritos verdadeiros, que meus erros do passado e minha dureza moral é que me encerram neste cárcere. Estou disposta a mudar. Não sou mais capaz de continuar nos grupos de influência negativa, nos pensamentos iníquos que cultivo. Desejo o progresso. Mensageiros, piedade, lancem um olhar de luz para esta infeliz. Ajudem-me a socorrer os meus, pois do contrário ficarão sob o jugo de Lourenço. Piedade, piedade. E lançando-se ao solo em charcos, de mãos súplices, clamando em lágrimas, sussurrou como numa prece. Perdão, Senhor, perdão. Álvaro, sinceramente emocionado, igualmente ajoelhou-se, trouxe para as suas as mãos dela e, levantando-se ao mesmo tempo em que a reerguia, abraçou-a fortemente, dizendo-lhe: Levanta-te, filha de Deus! Há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículo 7. É verdade, a misericórdia divina está em toda parte, e hoje, pelos teus sentimentos, acionaste as leis espirituais que, em compreendendo as tuas tendências, limitações e fragilidades, permitem-nos ajudar-te na caminhada. O mentor, perscrutando-lhe a alma, convocou.
Levanta-te e conta com Deus. Conseguirás trabalho edificante até que estejas em condições de retomar o caminho do progresso. Tua presença entre nós converte-se em um sinal divino para a libertação de Lourenço e de centenas, quem sabe milhares de outros. Naquela hora, os benfeitores abraçaram-se mutuamente e, enquanto os adversários de longe bradavam palavras menos edificantes, Álvaro tomou o caminho de volta para as regiões superiores, de onde saíra. O ambiente aos poucos se escurecia, não mais a doce e suave luz dos benfeitores. Agora, sombras e sofrimento. Em regiões mais densas e de difícil suportação fluídica, Lourenço Ventura congregava-se com seus comparsas, tramando processos de influenciação. Diante de alguns servidores fiéis e competentes, eis que o coordenador das sombras perguntou: Como estão Marcos e Olavo? Permanecem bem, senhor, respondeu um dos capangas. Não sonham nem de longe que fazem parte de uma trama diabólica. Todos riram e o informante continuou. Estão enlaçados um ao outro mentalmente e, para nós, serão valorosos instrumentos de perturbação espiritual, além de nos divertirem, quando descobrirem o nosso pequeno capricho. Mal sabem que, antes de virem para nossos domínios, antes de desencarnarem, já os esperávamos e ainda que os acompanhávamos, aumentando a rivalidade entre eles. Muito bem, disse o malfeitor-chefe, lançando no ambiente estrondosas gargalhadas, imprimindo medo até nos comparsas presentes. Excelente, serão nossos bonecos. Tudo caminha perfeitamente de acordo com nossas expectativas. E quanto aos mensageiros? Inquiriu o malvado. Já se foram, senhor. Isso é ótimo. Mas levaram Maria consigo. Que Maria? Perguntou o displicente. A sua Maria. A minha? Tem certeza? Inquiriu temeroso. Sim, senhor. Impossível. Malditos. Ela não. 1000 vezes não. Lourenço Ventura era um sujeito imponente. Guardava forma perispiritual de quase 2 metros de altura. Corpo robusto, rosto triangular com espessa barba escura, afunilando-se sob os grossos lábios, numa desagradável ponta, cofiada todas as vezes que se sentia contrariado. Olhos sempre vivos emoldurados por veludosas e longas sobrancelhas, além de longo e ebâneo cabelame, que lhe carregavam o semblante, adquirindo severa fisionomia. Andando de um lado para outro, trazia a mão esquerda comprimindo a testa numa atitude reflexiva, recusando-se a crer. Seus olhos arregalados movimentavam-se rapidamente, desejando fulminar os benfeitores, ao mesmo tempo em que afagava a pera negra, arquitetando um plano de vingança. Maldita! Trovejou o mandante irado. Ela tem acesso a muitos dos meus planos. Eu lhe confiei toda a minha vida. E, de peito ofegante, lançou palavras indecorosas no ambiente. Urrou qual fera cutilada. Não posso crer! Continuou o insano. E, cerrando os punhos, caiu ao solo esmurrando-o por várias vezes, qual criança caprichosa. Quero Maria de volta. Tragam-na a qualquer preço. Senhor, isso é impossível. Não sabemos nem conseguimos penetrar nas cidades celestes. O senhor sabe, estamos confinados a este reino. Nossas vibrações não nos autorizam cruzar sequer os portões dos núcleos de benemerência espiritual. Eu sei. Malditos, eu sei. E, trazendo o punho fechado junto à boca, mordicava os próprios dedos num ataque de fúria. Atingindo o ápice do surto de cólera, saiu para o átrio da grande casa onde se refugiara. Fitou o céu coberto de densas nuvens cor de chumbo, empurradas ligeiramente pelo vento,
enquanto seus longos cabelos à altura dos ombros surfavam na ventania. Seus olhos adquiriram púrpura cor, sua face transfigurara-se de asco pelos benfeitores e as cordas vocais vibraram, interpretando os sentimentos do coração, automatizando a língua que pronunciara estas palavras. Maria, isso não ficará assim. Minha vingança será para toda a imortalidade. Sofrerá até a 10ª geração. Seus descendentes pagarão. Retornará a maldita e me pedirá escusas de joelhos. Juro, não a esquecerei. Se não soube valorizar o meu amor, se não soube me amar, aprenderá a me odiar. Guarde o meu recado, onde quer que esteja. Verificando que a cena chamara demasiadamente a atenção dos subalternos, e porque não era homem dado a falar dos seus sentimentos, tratou de recompor-se, perguntando. Qual a nossa real situação? Fora essa perda terrível, que mais nos aconteceu? De resto, senhora, as coisas caminham muito bem. Estamos com cerca de 13.000 ocorrências de influência negativa sendo diretamente atendidas por nós. Temos todas as variantes da obsessão rigorosamente catalogadas, administradas e acompanhadas. Temos o quíntuplo deste número de trabalhadores. Inúmeras empresas foram edificadas sob as suas ordens para coordenar esse processo. Todas as tarefas que nos delegou correm de maneira satisfatória. O único problema que encontramos se refere aos espíritos da verdade que, periodicamente, atrapalham nosso serviço. De tempos em tempos, eles arrebatam muitos dos nossos, obrigando-nos a aliciar outras almas incautas. Fora isso, tudo segue rigorosamente nosso planejamento, concluiu o adversário. Guardo certeza de que brevemente teremos um campo maior de ação, estendendo a conquista de novas regiões, demonstrando que esse Deus não é grande, que nós seremos os verdadeiros vitoriosos, dominaremos os incrédulos, imprudentes, descridos, sensuais, excepcionando aqueles que chegam do lado de cá sem o menor merecimento espiritual. Nossa organização segue de maneira perfeita. Os tolos mensageiros não ousam atacar nossa região, porquanto temos os nossos inícios soldados. A vitória nos pertence. Desejo um relatório bastante apurado sobre a família atendida pelos nossos adoráveis gladiadores. Naquela casa, teremos condições de executarmos os 3 aspectos básicos do envolvimento espiritual. A obsessão simples, a deliciosa fascinação e a agradável possessão. E desejamos que nossos mais recentes servidores possam se afinar com o nosso processo de vingança, a fim de que nossas vítimas sintam na pele o terror de contrariar-me. Eu mesmo terei grande prazer de acompanhá-los e, quando nossa atuação estiver consumada, quero recepcioná-los pessoalmente, escravizando-os neste campo.